Saudações! Sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui do primeiro encontro de ufologia de Uberaba, Minas Gerais, do canal Mistérios Paranormais UFOs. Amanhã eu tô torcendo para que o Carlos de Souza entre, né? E domingo eu vou encerrar com o Robson Alencar, lá de Quixadá. E eu já estou preparando de fevereiro o segundo encontro, que vai ser entre os dias 13 a 20 de fevereiro. Então, eu quero dar aqui meu boa noite para Nice B, Marisa Balia Lima, né? Sejam muito bem-vindos aqui à live, né? Então, vou chamar aqui o nosso convidado especial aqui de hoje, que é o Coriolano Baia Lima, né? Muito obrigado pelo convite, Coriolano, mais uma vez, segunda vez, né? Figurinha carimbada aqui do canal, né? Então, né? Agora a live é com você. Saudações, Wellington, saudações a todos. Hoje Boa eu noite, vou Vinícius. apresentar relatos misteriosos de contatos imediatos que aconteceram no estado da Bahia. Entre a década de 50 e até 2015, por aí. Relatos de várias pessoas, coletados por pesquisadores famosos, pesquisadores de campo, Já pode pôr e aqui já? algumas mensagens. Eu vou botar por aqui. Beleza. E também algumas mensagens que foram recebidas pelos viajantes do Infinito Comando Star. Vou colocar aqui agora, tá, Wellington? Uhum. Boa noite, Narimã. É Tá outra tudo bem figurinha aí? carimbada aqui. Tá tudo bem, Wellington? Uhum. Pode mandar bala aí. Esses. Tudo começou aqui com o Basta Charan aparecendo aqui em Salvador. E vamos abrir hoje agora aqui com a mensagem dele, tá? Assim como os planetas giram em torno do Sol, os discos voadores giram em torno de sua cabeça. Salve Asta Charan. É uma mensagem que Swami Tilak deixou aqui por Paulo Fernandes, o baiano que foi contatado em 73. Ele visitou o Brasil, né? E deixou essa mensagem, tá bom? A princípio, eu gostaria de deixar bem claro que nós vamos considerar para essa live algumas premissas, tá bom? Vocês estão vendo aí vários modelos de naves e eu entendo que o universo ele tem vários modelos de discos voadores, naves espaciais, naves mães e outros equipamentos que nós desconhecemos, certo? Eu também vou considerar para essa apresentação minha aqui a vida em todo o universo, né? E pode haver vidas simultâneas à Terra em planetas, estrelas, sóis, constelações, galáxias. E também vou considerar que tudo é possível nos multiversos. Vocês vão ver os relatos, são relatos incríveis, bastante misteriosos. E também que a nossa humanidade ela conta com os parceiros do cosmos de várias raças há muitos séculos. E principalmente desde o início dos tempos, tá bom? O trabalho que nós fizemos de pesquisa se baseou em grandes pesquisadores de campo da ufologia da Bahia, da história da Bahia. Eu coloquei por ordem alfabética, para não ter problema. Tem o Alonso Regis, ele vive em Morro do Chapéu, é aquele famoso que construiu no quintal um disco voador e hoje virou um monumento numa praça pública em Morro do Chapéu. O Ed Meirelles, ele vive no Vale do Capão. Ele é fundador do GPU e do UFOS Bahia em 2011. Ele é aquele famoso que tirou a selfie com uma sonda lá na Chapada Diamantina. Tem no Facebook de UFOS Bahia, vocês podem encontrar as fotos que ele fez. E depois do avistamento em contato, o veículo dele, a parte elétrica foi danificada toda. Depois nós temos o Emanuel Paranhos. Ele está em Ipitanga
e fundou em 1991 o CEUF. Ele é integrante do GEPAS e ele criou, na época, o Disque UFO, uma época que a Bahia tinha bastante contatos imediatos, tá? Em seguida, eu apresento a vocês o Alberto Romero. Ele já é falecido. Ele fundou em 70 o GEPAS, em Salvador. Um grupo que se preocupava bastante com aeroespacial, pesquisas aeroespaciais. Em 2000 juntaram o GEPAS com o CEUF, criando o UFO Bahia. Vocês também podem ir na internet, no Facebook, UFO Bahia, e verão bastante relatos coletados por Alberto Romero, disponíveis por Emanuel Paranhos, tá? Todo o acervo de pesquisas e estudos de Alberto Romero, desenhos, fotos, estão com Francisco Reis, aguardando um museu para disponibilizar para o público. Em seguida, nós temos o Paulo Fernandes. Ele também já desencarnou e ele fez contatos com Asta Charan, em 1969, que pediu para criar o SES em 70. E, ao final, nós temos o Paulo Guzmão. Ele fica lá no Vale do Capão também, e é pesquisador da linha espiritualista, bases intraterrenas, e tem também um canal no YouTube onde há bastante relatos de pessoas na Chapada Diamantina. Vamos começar agora alguns relatos misteriosos da ufologia na Bahia. São relatos incríveis que eu coletei com esses pesquisadores em sites, em livros. Em 1950, os passageiros de ônibus e um patrulheiro rodoviário avistaram um OVNI saindo da represa do Cobre, na estrada velha do aeroporto. Entre 55 e 57, próximo de Nazaré das Farinhas e São Roque do Paraguaçu, um veículo com 4 pessoas de uma mesma família foram seguidos, interceptados e observados por ETs em um disco voador por longas 2 horas e a curta distância. É uma prática muito comum na Bahia, esses acompanhamentos de naves por veículos, onde tem várias pessoas. E há casos, inclusive, que eles são abduzidos, com o veículo ou não, e quando a pessoa dá por si, está em outra rua, está em outra estrada, em outro local. Tem vários casos desse tipo, tá? Em 4 de dezembro de 1957, avistaram 2 OVNIs sobre o quartel-general do Exército, lá na Moraria. E depois os tripulantes do rebocador Triunfo da Maria do Brasil observaram lá no meio do mar. Certo? Em 26 de fevereiro de 58, o mesmo rebocador Triunfo da Marinha, lá em Bairicamamu, avistou um OVNI sobrevoando o próprio rebocador. É bem interessante também que tem vários relatos no Brasil de OVNI passando por cima de rebocadores, se aproximando de navios. Então, há OVNIs que eles têm preferências marítimas. Em 24 de abril de 59, tem um famoso avistamento com fotos de um disco voador manobrando no céu da praia de Piatã. O contratado recebeu um clarão e desmaiou, e é um caso bastante famoso na ufologia mundial, tá? É um dos primeiros casos em que um cidadão recebeu aquela luz forte e apagou. Em 60, caçadores avistaram um OVNI pairando sobre a estação da Bolandeira. É uma estação de água que tratada de Salvador. Estavam lá caçando e tinha um OVNI em cima das águas da estação de água da Bolandeira. Em 68, houve uma abdução de uma família em Interlagos, quando retornava da praia de Arembepe até Brotas, onde moravam. É um caso interessante. É aquele caso que
a abdução com carro e com pessoas e apareceu depois em outro local. Em 68, em Feira de Santana, um OVNI pousou e apareceu um ET marrom. Tinha 3 dedos nas mãos. O ET se comunicou pedindo óleo diesel. E o contatado, a família do contatado, que foi uma família que teve contato, não foi uma pessoa só, foi a família, um dos membros providenciou atender o ET, e quando deu a vasilha, o ET pegou e a vasilha evaporou da mão da pessoa e foi dentro da nave, flutuando, e imediatamente o ET voou, decolou. Um caso bastante interessante também, tá? Em 69, várias lavadeiras avistaram um disco voador prateado na boca do rio. Todas correram e uma, inclusive, perdeu a voz por vários dias. Em 70, os passageiros de um ônibus avistaram um OVNI veloz mergulhar no mar da Praia de Amaralina. De novo aí os OVNIs entrando em água, tá? Tem muitos casos desses na Bahia. Daqui a pouco vocês vão ouvir mais. Em 73, houve vários casos de contatos com ETs em Dias d'Ávila, uma cidade próxima de Salvador, envolvendo falta de luz, algumas pessoas pegaram marcas, ainda houve sequestros. Em 77, dezembro, uma tripulação e passageiros de um voo que estava regressando a Salvador avistaram uma nave-mãe cercada de outras naves menores, circulares, que faziam curvas de 180 graus, aumentavam e diminuíam de tamanho e brilho. Esse avistamento, inclusive, tem uma ocorrência de um boletim da aeronáutica, tá? Foi a tripulação do voo que viu com os passageiros, principalmente os passageiros, tiraram foto e tudo. Em 80, foi avistado um OVNI camuflado em uma nuvem. Outra forma também dos OVNIs se apresentarem, eles ficam camuflados em nuvem. Disparou facho de luzes várias vezes, parecendo uma solda elétrica, de tão forte que era, lá na praia de Bom Jesus dos Pobres. E ainda pescadores, veranistas e barraqueiros avistaram as naves entrando e saindo do mar. De novo, né? Na Bahia, avistamento de naves entrando e saindo do mar. Aí vocês têm uma imagem do Alberto Romero, pesquisador, naquele caso das lavadeiras da Boca do Rio. Tá com Francisco Reis, essas fotos, tá? Em 88, avistaram OVNIs luminosos voando a baixa altitude sobre o mar, disparando boias na água. Bem interessante isso aí, né? Provocando trombas. E saíam potentes fachos luminosos no mar em Salbara. Salbara fica no recôncavo, na Baía de Todos os Santos. Em 94, uma mulher foi raptada por um ET. Interessante, né? Há vários casos também de raptos e abduções na Bahia. Em 95, foi encontrada uma nave espelhada. Esse caso aqui é um dos mais importantes do Brasil. Tinha o tamanho de um Fusca. Ela foi encontrada dentro do açude de Genipapim, na Lagoa Berreca, em uma fazenda particular, Gravatar, a 25 quilômetros de Feira de Santana. Saíram 2 seres de 90 centímetros. Um parecendo uma criança morto e outro bicho preguiça vivo. Muito parecido com o ET de Varginha, né? Houve um apagão, inclusive, durante a madrugada. Esse caso foi bastante pesquisado por vários interessados, estudiosos da Bahia, e rapidamente as Forças Armadas, as 3 Forças Armadas, fizeram uma parceria e esses ETs, eles foram carregados para dentro da casa da pessoa, do contatado. E a Força Armada foi lá, carregou o ET e levou para a base aérea, base naval de Aratu. Fica aqui perto de Salvador, onde os presidentes
passam os feriadões, né? É uma área militar também. Esse caso é um dos principais casos antes de acontecer o caso de Varginha, tá? Dos ETs de Varginha. Depois teve um avistamento de um disco voador iluminado no Rio Vermelho. Ele estava indo do sentido Barra para o aeroporto. Todo iluminado, tá? Em 96, avistaram os OVNIs em Alagoinhas, Araçás, Entre Rios, Itaité, Itaparica, Lauro de Freitas, Morro de Chapéu e Salvador. Esse negócio de também avistar uma esquadrilha de OVNIs, de naves, também é bem comum aqui em Salvador. Teve alguns poucos casos, inclusive em 97, em apenas 70 minutos, houve uma revoada noturna de OVNIs avistada em mais de 35 cidades da Bahia. Inclusive no radar secundário do Aeroporto Internacional de Salvador, foi visto o contato lá, tá? Então, foram mais de 100 ligações apontando esse avistamento dessas naves, desses OVNIs, tá? Aqui vocês estão vendo aí o desenho também de Dovo, o desenho do Alberto Romero, uma ilustração que ele fez. Vocês estão vendo o ET aí parecido com um humanoide, dizem que é uma criança, né, que tem 90 centímetros. E à esquerda tem o tal do bicho preguiça, lá na fazenda Gravatá, em Feira de Santana. O desenho ficou muito bom. E lá fora tem os dois que avistaram a nave e que carregaram o bicho preguiça para casa deles, tá? Um dos contatados mais famosos é o Paulo Fernandes. Ele é baiano, nasceu em Vitória da Conquista, bem distante de Salvador. Ele era eletrotécnico, crônico de canto musical, escritor, poeta, pesquisador de campo, né? Conferencista. Tinha uma saúde muito frágil. Após os contatos iniciais, ele mudou a dieta, passou a ser vegetariano e desencarnou em 81. Ele tinha uma vida normal, envolvido com música, e aos 21 anos ele começou a ter contatos com naves e seres do Comando Astar, até falecer aos 33 anos. Ele avistou naves e seres na Barra, em Amaralina, Rio Vermelho, Brotas, Itapuã, Estela Maris, em algumas cidades da região metropolitana de Salvador e também no interior do estado da Bahia. Em 70, ele criou o Centro de Estudos Exobiológicos Asta Xerã, em Salvador, sob pedido do comandante Asta Xerã. E ele deixou 3 livros escritos, tá? Mas a seguir vocês vão ver detalhes desses 3 livros. Foram publicados entre 86 e 88. E a segunda edição de um foi em 92. Esse trabalho aqui que eu fiz, ele se baseou em várias pesquisas de sites, revistas, livros. Vocês estão vendo aí que tem várias reportagens sobre a Bahia, sobre Asta Xerã, sobre o Nordeste, tem a casuística de UFOs na Bahia. São revistas, a revista mais importante do Brasil, né? E com esses pesquisadores de campo que estavam lá na frente, eles faziam várias reportagens, várias pesquisas e publicavam, tá? Aí vocês estão vendo aí 3 UFOs sobre o Asta Xerã. É um tema polêmico. Na própria revista UFO, tem pessoas que falam de uma forma e tem outros pesquisadores que têm outra opinião. Então, dentro da própria revista, tem pessoas com opiniões diferentes, tá? Por isso que tem tanta revista sobre Asta Xerã. Aí também tem mais revistas sobre UFOs no Nordeste, 2 revistas já do meio, outra vez Asta Xerã. Também pesquisei lá no Memorial do Paulo Fernandes, é um site, tem tudo sobre a vida dele, sobre os casos, relatos, os livros, fotos. E o SEAS já está fazendo 50 anos, tá? Ele começou em 70, já passou os 50 anos.
Bem, o Paulo Fernandes ele fez contato com Asta Cheran. E eu pesquisei e achei algumas novidades. O Asta Cheran ele é oriundo do planeta Metária, do sistema estelar de Alpha Centauri. Ele é um engenheiro sideral santiniano, de elevada evolução espiritual, possuidor de muito amor e sabedoria. Lidera 15 milhões de naves e seus bilhões de tripulantes em missão de paz na Terra. A Terra é conhecida também como Shan ou Gondon. Ele é o comandante da frota de espaçonaves de Ganímedes. Ela é o satélite de Júpiter. E tem frotas mistas de vários pontos do universo, principalmente das maiores bases nos sistemas de Andrômeda, é uma constelação e Canopus, que é a estrela mais brilhante na constelação de Carina. Então, vocês estão vendo aí, né? O Asta, ele é de Metária, ele é um santiniano do sistema estelar de Alpha Centauri, sendo que ele lidera, né, naves e tripulantes de vários locais do universo. As naves não são lá somente de Alpha Centauri. Ele é o comandante das frotas dos homens do espaço na missão Terra, no processo de transição planetária. Ele veio praticamente na década de 50, após aí a guerra, a Segunda Guerra, e após as bombas atômicas, né? Ele é um membro da Confederação Intergaláctica dos Mundos, tá? Dirigente espiritual do Centro de Estudos Exobiológicos Asta Cheran. Aqui tem uma definição interessante que as pessoas sempre perguntam. Asta Cheran não é um anjo nem um ser de substância etérea, muito menos um espírito ou uma alma de outro mundo. E aí ele fala pessoalmente, embora eu seja de uma outra carne, menos densa, mais fina, sou uma realidade viva também para vocês. O meu estado de ser é, como dizem, flexível. É uma novidade bastante interessante, que as pessoas ficam em dúvida como é que esses seres se deslocam lá de Alpha Centauri, lá de Metária, viajam pelo universo todinho. Eles não são físicos, né? Mas tem que pilotar as naves, porque não existe nave invisível, né? As naves são sempre materiais. Mas os seres dentro das naves é que são etéricos. Aí vocês estão vendo 3 imagens do Asta Cheran. A da esquerda é a mais comum das redes sociais. É aquele estilo militar, de azul, né? Com a estrela na mão e no peito. No meio, vocês estão vendo aí um outro estilo, que há muitas pesquisas que dizem que o Asta Cheran é Arcanjo Miguel. Então tem uma outra roupagem, é de branco, tem pessoas que enxergam ele branco, tem pessoas que enxergam ele de azul. E lá no céu, na parede, tem esse quadro aí, ó, à direita. Uma pintura, uma obra de arte, que foi como Paulo Fernandes descreveu no livro e que um artista pintou. Cabelo preto, mas é um pouco louro, né? E a roupa sempre azul. Aqui tem uma definição interessante em outro livro que eu pesquisei, tá? Tem uma frase em cima do Asta Cheran que diz que só existe uma religião, o bem. No universo, praticamente, não há religiões, né? E aí diz o seguinte: lentamente do desconhecido, uma forma humanoide aparecia. Era um ser semelhante a um ser humano, mas de aspecto angelical. O rosto era belo, traços suaves e bem delineados, mas sem perder o ar sério e severo. Os olhos eram claros e ligeiramente rasgados. O cabelo era comprido e loiro, penteado para trás. Seu corpo era proporcional, esguio e atlético. Sua altura beirava 1,80 m,
aproximadamente com os membros perfeitamente normais e mostrando o contorno dos músculos. Vestia-se de forma simples, ostentando um macacão folgado com as mangas acabando em punhos apertados. Botas parecidas de couro, né? Cano longo, sem folga, e um cinto largo na cintura. Essa aqui é uma outra definição de um outro canal que avistou o Asta Xerá. Aqui tem mais 3 fotos, 3 imagens de contatados que também dizem como é que é o Asta Xerá, né? A maior diz que ele é louro, tá, pessoal? É parecido com o germânico. O Asta Xerá é do planeta Metária e fica no sistema estelar de Alfa Centauri. Vocês estão vendo aqui no meio? Em cima tem Alfa Centauri A, ela é amarela e ela é igual ao Sol. Ela tem a mesma característica do Sol. Mais à direita, vermelha, vocês estão vendo a próxima Centauri, que é a Alfa Centauri C, foi descoberta por último. E aqui embaixo da Alfa Centauri A tem a Alfa Centauri B, de um tamanho bem considerado. Alfa Centauri tem 3 grandes estrelas. Ela é também conhecida como Rigel Kentaurus, desde 2016. É o sistema estelar mais próximo do sistema solar, a uma distância de 4,37 anos-luz do Sol. Ela tem 3 estrelas unidas gravitacionalmente. Tem a A, a B, que são 2 estrelas brilhantes e próximas no céu, e uma anã vermelha pequena, mais distante, chamada de C, que em 2016 passou a ter o apelido de Próxima Centauro. A olho nu, o sistema estelar apresenta-se como uma estrela única, formando a estrela mais brilhante da constelação de Centauros e a terceira mais brilhante do céu noturno na Terra, superada apenas pelas estrelas Sirius A, distante quase 9 anos-luz, e Canopus, distante 315 anos-luz. Canopus é aquele local onde o Asta tem naves trabalhando para ele, né? Aqui vocês estão vendo aí o sistema estelar no céu, olhando na Terra, como é que funciona as 2 estrelas grandiosas. E aqui no meio, aqui embaixo, tem uma vermelhinha que é a C. Ela é bem pequenininha, quase que não dá para ver, tá? As 3 estrelas, elas giram em torno de si mesmas, num período de 80 anos. A Alfa Centauri C é o vizinho mais próximo do Sol. As Alfa Centauri A e B são mais distantes da C e juntas formam um sistema biestelar. A estrela Alfa Centauri A está na mesma categoria do nosso Sol. Já te mostrei lá atrás, né? E se a gente colocar uma linha reta passando pelas 2 grandonas, ela vai apontar diretamente para a constelação do Cruzeiro do Sul. Aquela famosa Cruzeiro do Sul que está bem perto, sendo vista pelos humanos, né? A gente olhou para o céu, consegue enxergar o Cruzeiro do Sul, e se olhar um pouco ao lado, vai descobrir a Alfa Centauri A e B. Aí também tem mais uma foto, a Cruzeiro do Sul está no meio, e lá à esquerda está o sistema estelar de Alfa Centauri. Então fica bem fácil você localizar aonde está de onde fica o Asta Xerá. Agora vamos falar sobre Metária. Metária, o Asta Xerá falou que ele é de Metária, né? Ele é santiniano, é uma raça que vive em Metária. Eles são uma das humanidades mais avançadas espiritual e tecnologicamente. Vizinhança do Sol. Existe uma relação com os habitantes de Sírius, Pleiades e Vênus. Juntamente com outras civilizações, eles acompanham a evolução da Terra.
durante os últimos 4.000 anos. Vocês observam que esses seres já estão aqui bem antes das pirâmides, né? O pessoal fala que as pirâmides têm 2.000 anos. Atualmente ajuda a humanidade a galgar o próximo passo da evolução, ou seja, a transição para a era de Aquário. O planeta dos Santinianos chama-se Metária, e é um dos planetas que fica em Alfa Centauri A. Tem um duplo Sol, nunca há noite lá nos planetas, porém existe pôr do Sol. Metária é muito parecido com a Terra, pessoal. Do mesmo tamanho, densidade e pressão atmosférica menor, e sua superfície está mais coberta por águas, parecida com a Terra. Lá existe somente um continente com muitas ilhas. Aí vocês estão vendo aí os seres de Metária. Eles são humanoides, bastante parecidos com os humanos. Tem cabelo de todas as cores. É uma foto que eu consegui. A vida lá parece muito com a Terra. Não se manifesta somente no plano físico inferior, mas também no etérico e em planos astrais. E se compara muito com a vida em Vênus, que há bases também lá. Eles estão em um local, mas também tem habitantes em Vênus, como tem habitantes aqui na Terra fazendo trabalho. A vegetação em Metária demonstra uma riqueza desconhecida na Terra. O clima é mais nivelado. Os espíritos da natureza estão incluídos na harmonia vital e raramente há trovões como na Terra. Não existe agricultura. A manipulação e compulsão são desconhecidas, estando a produção de alimentos naturais completamente dirigida pelos espíritos da natureza. Em Metária, o mundo animal demonstra um nível bem avançado de inteligência. Inclusive, eles podem responder perguntas com algum tipo de inteligência, tá, pessoal? E eles são vegetarianos. Aqui você vê mais outros tipos dos habitantes lá de Metária dentro do Comando Astar, como vários canais enxergam, tá? Trabalham no Comando Astar também seres femininos e seres masculinos, tá? Há vários relatos desses seres. A população de Metária tem 3,5 bilhões de habitantes, mas somente 5 milhões estão dedicados às viagens espaciais. Então, o Comando Astar é um grupo qualificado, né? Não existem cidades ou áreas superpovoadas. As pessoas moram em casas dispostas com muita harmonia com a natureza. Não existe diferença do modo de viver, sendo o mesmo para todos. Não há pobreza, nem riquezas, nem educados e não educados. São todos iguais. O que tem para um, tem para todos. Não há conflitos de religiões, porque as leis espirituais são evidentes e conhecidas de todos. Todos têm as mesmas condições para viver em harmonia, sem confusão nem compulsão. Qualquer coisa que está sempre disponível para todos. E ninguém esconde nada do seu semelhante, ou tenta roubar conscientemente. É quase o paraíso, né, pessoal? Estamos caminhando para... A Terra está caminhando para ficar igual a Metária. Agora a Terra está com 7 bilhões, quase 8, né? Então vai ter que dar uma esvaziada para poder haver conforto e alimentação para todos, né? Aí vocês estão vendo a imagem dos contatos de seres do universo, de várias raças à esquerda, o comandante Astar e os humanos no meio, recebendo ele, saudando. Todos sabem que existe o Criador. A criação é toda a sua riqueza infinita. E somente um presente
instrumento para a educação espiritual. A perfeição técnica não é desejada para si próprio, mas para o bem e benefício de todos os seres vivos. Eles também têm a parte industrial, pessoal. Eles têm estações elétricas, têm plataforma de petróleo, que não são aceitas porque perturbam o universo natural. Deve focar na energia solar, né? Como todos os estelares, os santinianos têm algumas qualidades espirituais. Eles devotam o ser supremo do universo, né? Conexão com a fonte e a divindade. Eles respeitam autoridades, atendendo, ensinando e ajudando outros seres. Vivem com harmonia, têm relações harmoniosas, consciências constantes para viver na presença do Supremo. É a condição básica mais importante da vida dos santinianos, manifestada numa relação adequada. Agora vamos falar sobre a Grande Fraternidade Branca, o primeiro raio azul, o Arcanjo Miguel. Vários contatados do Astacharan dizem que ele fala que ele é o Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel, ele é azul, né? Do raio azul, primeiro raio. É dia de domingo, né? Primeiro dia da semana. Tem as cores do primeiro raio, são a mestre. O mestre é o Moria e seu complemento divino, a Lady Miriam. Estão aí no meio os dois, também de azul, tá? E a Lady de branco, cristal, né? O Arcanjo Miguel tem o seu templo no plano etérico, nas montanhas rochosas, no Canadá. Ele é muito querido na Terra, né, o Arcanjo Miguel? Várias pessoas fazem orações para ele. É bem interessante. Então, tem sempre esse debate, Astacharan, Arcanjo Miguel, sim ou não. Tem várias reportagens na internet sobre isso. Ainda falando sobre lá, Metália. Uma família ideal tem 2 membros de cada geração. 2 avós, 2 pais e 2 crianças. Não tem superpopulação como em algumas cidades da Terra, né? E do Brasil principalmente. A importância da harmonia familiar pode se entender graças à presença do Sol duplo, que representa a relação perfeita no nível superior. Há eventos sociais e espirituais que também têm cerimônias, como na Terra. E homem e mulher também se casam lá em Metália, tá, pessoal? E também tem divórcio. Então, é bem parecido com a Terra, a Metália. Eles constroem naves espaciais, algumas com extensões quilométricas, e realizam viagens interestelares, somente possíveis com a materialização e desmaterialização, sendo que na Terra essas capacidades são usadas por pouquíssimos. Os santinianos estão aqui para ajudar-nos, mas respeitam o livre-arbítrio da humanidade da Terra. E não forçam ninguém a acreditar neles. Acredita quem quiser, tá? Aqui vocês têm a foto da sede do SES, na Vila Laura, onde diz que você não está só no universo. Bem na fachada, tá? Vamos agora para os contatos interessantes do Paulo Fernandes e o Comando Astar, que estão no livro 1, que ele publicou, tá? Publicado pelo SES. Daqui a pouco vocês vão ver o livro. Ele estava sozinho na Barra, tá? Numa noite. Aguardava o transporte urbano próximo do restaurante Barra Vento. Quem sempre vem em Salvador conhece. Fica entre o farol da Barra, o farol secular, um dos primeiros faróis do Brasil, e aquele morro do Monumento a Jesus, Salvador, que ele foi construído
em 1920, antes do Corcovado do Rio. Estava lá na Avenida Oceânica e vi uma luz forte no céu, caindo feito um meteorito. A luz parou de repente e ficou do tamanho de um pires, parecendo um pires, com um brilho. Depois fez uma velocidade estranha e fez no céu uma figura geométrica como se fosse um triângulo. E ele ficou bastante impressionado, né, que ele nunca tinha visto isso. Até então ele não sabia o que era nave espacial nem ET. Dedicava às artes e à música. O avistamento 2, que está no livro, ele não estava mais sozinho, estava com um amigo, vizinho dele. Próximo das 21 horas, no ponto de ônibus de novo, na Praia de Amaralina. Vocês estão vendo aí a praia como é que é? Na orla da Avenida Otávio Mangabeira. Ele estava indo lá para o centro e, de repente, houve um blackout. Tudo ficou às escuras. E aí o amigo dele olhou para o mar e falou que tinha uma... Se assustou, né? Tinha uma bola de luz fluorescente brilhante vindo, chegou bem próximo das águas, fez sair um tubo leitoso e, com um vento muito forte, ela dividiu as águas, desapareceu, caindo dentro do mar. Olha outro contato aí de disco voador entrando no mar. Formou uma onda muito grande que chegou até a praia, jogando água para todos os lados. Em pleno ponto de ônibus, na época, essa Avenida da Orla, ela ia e vinha, tá? Hoje só faz sentido que para o aeroporto. E aí ele conta no livro, tá? A esfera que ele viu, de brilho intenso, ela é gigante. Tinha um tamanho do ginásio de esportes, que no caso era o ginásio de esporte Balbininho, que existia em Salvador. Ficava ao lado da Fonte Nova e atualmente onde tem a Arena Fonte Nova desde 2014. Esse ginásio ele foi implodido. E aí o amigo ficou super assustado, porque vocês têm ideia, era uma nave grande, né? Tanto de efeito nas águas. E aí falou para ele: eu vi, eu juro que vi, eu não estou maluco, não conte nada a ninguém, nem a minha mãe, você promete? O amigo dele ficou em pânico. E aí vocês estão vendo o desenho do próprio Paulo Fernandes, da nave modelo ginásio de esportes. Esse desenho está no livro, ele é de 9 de junho de 78. O avistamento 3 teve contato. Já começou a ter contato, tá? Com ET. Estava ele com um grupo de mais de 20 pessoas meditando, fazendo vigília noturna em um morro de uma fazenda a quase 1 hora ou mais de Salvador. Parece que é pro lado de Feira de Santana, tá? E lá eles viram um OVNI fazendo algumas evoluções até as 4 horas da madrugada. No meio da vigília, ele caminhou sozinho, se distanciou do grupo e sentiu coisas estranhas. Ele sentiu-se flutuar e se elevou pelo menos um palmo do chão. E ele voltou a ver aquele mesmo OVNI riscar o céu da Barra, caindo como um meteorito, igualzinho, parou no ar na frente dele e fez aquele mesmo triângulo em zigue-zague, igual como ele viu na Barra no início. Desceu e ficou no tamanho de uma bacia grande. Ele ficou com bastante medo e escutou uma voz dizer Pax, e contatou o comandante Aurix. Esse foi o primeiro contato que ele teve com o Comandastar. O Aurix tinha mais ou menos 2 metros, olhos claros, parecidos de orientais, lábios finos, cabelos louros como seda, macacão azul prateado,
o cinto largo com fivela de pedra em ebulição e botas longas que pareciam de prata. O comandante Aurix, ele fez o avant-première do contato que vem depois, tá? Ele avistou um segundo ser, um pau mais baixo, que parecia que estava dando cobertura, protegendo o Aurix. Por 3 horas, eles conversaram vários temas, muitos temas interessantes. O universo, religiões, o futuro da Terra, a missão Terra deles. E aí ele ouviu: não haverá somente este encontro. O Aurix falou para o Paulo Fernandes. Para ele ficar mais calmo, ele estava muito nervoso, né? Ansioso, com medo também. E falou também: a sua humanidade passará um período de processo kármico coletivo. E aí eles se despediram, depois de 3 horas conversando, e ele ouviu Jai. Jai quer dizer vitória, né? Em sânscrito. O quarto avistamento também teve contato, tá? Estava no grupo de pessoas, numa meditação noturna, em um lugar afastado da cidade, em dunas altíssimas de areia. Ele ouviu de novo, telepaticamente, Pax e instruções para escrever no chão, onde ele estava, perto do caminho lá, de um canto para outro a palavra paz. Às 23 horas, eles foram intuídos, todos viram o relógio, e cortou o céu uma luz velozmente, de novo como um meteorito. Esses contatos que eles tinham sempre é o mesmo estilo, tá? Vê no céu a luz, ele cai, como se fosse um meteorito, para, e depois se materializa como uma nave ou some no horizonte, tá? Perceberam a mensagem ao passarem sobre a palavra paz. Ele não tinha entendido por que o cara mandou escrever paz no chão. Quando teve todo o contato, estavam indo para o carro e passaram por cima da palavra paz, que o cara tinha mandado colocar no chão, né? O Aurix. A humanidade não vive em paz. Fala o tempo todo em paz. Assina tratados interesseiros da paz e passa por cima com ódio, cobiça e vingança. Aí vocês estão vendo outro desenho do Paulo Fernandes com várias naves em montanha, tá? Então ele chegou a ver várias naves de uma vez só. O desenho é de 26 de maio de 78. De novo, vocês estão vendo aí outra roupagem do comandante Astacheran. Vários canais, inclusive naquelas terapias de regressão hipnótica, os clientes revelam que, dessa forma, está no meio aí, tá? Eles têm uma imensa luz forte na testa que dificulta você enxergar os olhos dele diante da luz muito forte. E essa representação do meio é a mais conhecida dele, com essa roupa num tom verde e azul, né? Um verde azulado, um azul esverdeado, desse tipo. O avistamento 5 foi em 2 de julho de 1969 à noite. Ele foi sozinho de ônibus a um local afastado de novo. Caminhou vários quilômetros a pé, subiu uma duna de areia até um pequeno platô, onde sempre ele meditava. De novo viu aquele clarão atrás de uma duna, como se fosse raio do sol, rompesse os brancos montes de areia. E aí ele ouviu de novo: Jai, vá sem receio, somos seus amigos. Ele teve coragem, contornou a duna que estava de frente, e quando chegou lá, pessoal, ele viu uma gigantesca nave oval parada, estacionada, a 2 metros do chão, envolta numa redoma luminosa do próprio campo magnético da nave.
Ele relata que ela tinha mais ou menos 3 aviões Caravelle, ou seja, quase 100 metros. 100 metros é uma nave bem grande, né? Estava toda vedada, não tinha ranhuras externas nenhuma, e ainda tinha um cheiro de perfume de aroma inigualável. De repente saiu um filete de luz azulada, mudou para a tonalidade mais leitosa, metálica, e como por encanto saiu uma esteira do centro parando em um patamar. A luminosidade não permitia ele enxergar o que tinha dentro da nave, mesmo com a porta aberta. Ela tinha aberto, né? Mas tinha muita luminosidade. E avistou 2 seres altos, loiros, esbeltos. Os seres pararam com os braços cruzados, numa posição de vigilantes. Esses seres, ele não fala no livro quem são, mas parece que são aqueles mesmos anteriores. Pode ser o Aurix e o Setum Xenar. E depois apareceu um terceiro ser, um pouco mais baixo e mais robusto, mais forte, né? Com a roupa verde e botas longas, cabelos do castanho ao louro, passando pelo prateado ao rosa. Tinha os passos cadenciados, o rosto suave como uma flor, os olhos bem brilhantes, e no peito resplandecia o brilho de 7 estrelas cintilantes, cada uma de uma cor. Olhou para ele e falou: eu sou Astaxerã. Daí em diante, eles conversaram bastante por telepatia, tá? Contato físico por telepatia. Após várias mensagens de saudações cósmicas. Trocaram também vários diálogos de vários temas, tá? O Setum Xenar, ele fala que é preciso educar o ser humano em direção à exobiologia, pois é a ciência que trata sobre a nossa vida. Os homens do espaço demonstram a sua presença através de suas naves, de materializações e de contatos sutis e telepáticos, mostrando aspectos científicos e espirituais ao mesmo tempo, pois nada está separado, mas apenas integrado e complementando o trabalho da evolução. É um comandante também, tá? Setum Xenar. E aí vocês estão vendo o avistamento que ele viu da nave, né? Do comandante Star. Aí tem um detalhe do tal avião, que ele disse que parecia que eram 3 aviões desse. O Caravelle foi o primeiro avião comercial do planeta, tá? Foi produzido 272 unidades lá na França, entre 55 e 72. Ele só transportava 80 pessoas na época. Era o bambambam na época. Carregava 8 toneladas e tinha 31 metros de comprimento. É um pequeno, tá? Em relação a hoje em dia. Ele funcionou na Varig, na Cruzeiro do Sul e na Pener do Brasil. A nave do comandante Star que ele viu, o Paulo Fernandes, nas dunas de Estela Maris, era 3 vezes esse avião. O avistamento 6 é o segundo conto com o Astaxerã. Aconteceu lá em Dias Dávila. Fica perto de Salvador, tá? Ele estava em companhia de mais 2 pessoas só. Uma delas se mudou e vive no Rio de Janeiro. Depois, ocorreram muitos outros contatos com o comando, com os seres do comando Astar. E também com outras muitas testemunhas. Não foi somente o Paulo Fernandes que via, tá? Outros humanos, amigos e pesquisadores também avistavam as naves e os seres, tá? Recebeu várias mensagens cósmicas de profundo teor filosófico, científico e espiritual. Paulo Fernandes foi instruído pelo comandante Astaxerã a fundar um grupo universalista, sem distinção de sexo, nacionalidade, cor, posição social, crença religiosa ou filosófica. Esse
essa instituição que o comandante está pediu para ser criado é o CES, Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerá. Alegrai-vos em seres parte de uma riqueza universal, e vede que não estás a sós neste universo infinito. A mensagem aqui do SES. O SES, ele funciona desde 1970. Em Salvador, foi fundado oficialmente em 73, pelo pesquisador de campo Paulo Antônio Landu Fernandes, tendo como cofundadora sua mãe, Dona Maria Consuelo Landu Fernandes. O SES é uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, de caráter filosófico, científico e espiritualista, que acolhe visões de livres pensadores voltadas para o bem comum. Tem finalidade de pesquisar a exobiologia, que é a vida fora da Terra, e despertar a consciência da cidadania cósmica, visando a reintegração do ser humano ao cosmos e à natureza. O objetivo é difundir a paz, as corretas relações humanas e a relação saudável do ser humano consigo mesmo e com o meio ambiente, respeitando a vida em sua expressão na diversidade. Sua sede hoje é em Salvador, desde quando foi criado é em Salvador. E tem um núcleo de estudos na Casa Urusvati, na Vila Clementino, desde 1990, em São Paulo. Existiram núcleos de estudos em Brasília, Curitiba, Goiânia e Natal. E também chegou a ter núcleos de vivências em Feira de Santana, chamado Luz da China, e em Bicoara, no Campo Redondo, chamado de Pequena Estália. Esse é o SES. Agora vocês vão conhecer aqui os livros com textos, relatos de avistamentos, contatos imediatos e diálogos com seres do Comando Astar. Esse livro tem mensagens e poemas sublimes de amor e paz. E também, ao final, tem a tese que o Paulo Fernandes apresentou no primeiro encontro nacional de teses ufológicas, lá no Rio de Janeiro, em 79. Esse livro se chama O Jovem que se Encontrava com Extraterrestres. Ele contém todos aqueles avistamentos que eu narrei anteriormente, né? Teve a primeira edição em 86 e saiu a segunda edição em 1992. Aí no meio tem a foto do lançamento deste livro, na primeira edição, que foi no Museu de Arte da Bahia, em 86. É um livro super interessante, tá? Mais adiante, surgiram 2 outros livros. Mensagens Cósmicas. Esse que está no meio aí, a capa azul. Ele é de 88 e tem uma coletânea de comunicações captadas por telepatia, por vários canais do SES, nas décadas de 70 e 80. Já o outro livro, Toda a Vida Sagrada, ele é uma coletânea de comunicações de caráter ecológico, que expressam exatamente o pensamento de homens de consciência elevada sobre a ecologia e o propósito máximo da criação. À direita, vocês estão vendo 3 pessoas aí, sentada, a Ana Santos, que dirigiu o SES, a Unicósmica, há bastante anos. Foi lançado o livro Mensagens Cósmicas no Gabinete Português de Leitura, em 1988. Passados alguns anos, surgiu o projeto Unicósmica. Aqui tem a mensagem do Astaxerã. Paz na terra aos homens que querem trabalhar e paz às mulheres que querem ser virtuosas. Fruto de um trabalho de quase 40 anos de pesquisas de sua mantenedora, o SES lançou em setembro de 2010 o projeto Unicósmica, redimensionando o conceito e objeto de estudos,
focados na educação cósmica e na construção da cultura de paz. Desse modo, a proposta da primeira Universidade Livre de Educação Cósmica do Brasil, universalista, nasceu estruturada na transmissão de conhecimentos em 3 pilares: a humanidade, a natureza e o cosmos. Aqui tem um número para contatos imediatos, tem também o e-mail da Unicósmica, e é bem interessante a Unicósmica. Ela tem vários projetos atualmente. Eu cursei Identidade Cósmica, composta de cosmos, humanidade e meio ambiente, na primeira turma da Unicósmica, em 2008. O curso foi no bairro de Brotas, quando a sede era lá, tá? E dentro do projeto Unicósmica, há os programas semanais. Às terças-feiras tem programa de astrologia, tá? E são temas variados, terças-feiras às 19h30, pela internet, pelo canal do YouTube. Tem assuntos de ufologia, astrologia, universo. E uma vez no mês, às sextas-feiras, tem o tal do Planetário Virtual, com o professor Paulo Sobreira, e dia de sexta-feira, 19h30 também. São programas de 1 hora, onde as pessoas podem perguntar no chat, e os palestrantes eles respondem. São convidados bastante interessantes e especiais. Agora eu vou contar um relato meu. É um disco voador. Eu avistei um disco voador. E na época eu morava em Estela Maris e tive um sonho, né? Eu morava sozinho em Estela Maris e sonhei lá uma nave em cima do quarto, no primeiro andar do apartamento que eu morava. Eu morei lá nesse apartamento até os 23 anos. Entendeu? Lá no Bonfim. Aí tem a foto do prédio, tem uma foto de uma nave, de um disco voador, tudo é fictício, não é real. E aqui embaixo tem um modelo de disco voador que eu imagino que tenha sido desse modelo, tá? Aqui são fotos reais, aqui à esquerda, embaixo. Esse prédio aqui é o edifício Santa Rita de Cássia, onde eu morei, lá na Rua Biguá, no bairro do Bonfim. Depois, em 2015, eu estava... Essa cama do meio aí é o quarto que eu dormia, tá? E aqui a casa, esse quarto aí ficava lá no último andar, ali na esquerda, em cima daquele detalhe lá. Eu morava com meu filho e assim que eu me deitei, instantaneamente enxerguei-me sentado e encostado na cabeceira da cama box. Essa cama box aí, tá? Coberta com lençol, com uma coxa vermelha e preta. Eu olhei para os meus braços, pulsos e pernas e vi que eu estava todo apresilhado. Eram muitos braceletes, né? Tinha um monte de tubos e cabos multicoloridos, azuis, vermelhos e verdes, parecendo que eu estava dentro de uma sala de UTI. Todo cheio de cabo, cheio de tubo, eu não sabia o que estava. Quando eu despertei, eu estava sentadinho nessa cama aí, tá? Aí tem a imagem feita por Alice. Tava eu e meu filho, tá? Aí eu percebi que eu estava usando um capacete muito parecido com o de astronautas. Você observa na figura. Senti que eu estava espiando algo diferente dentro dele.
e estava todo preso na cama e na parede, impedindo os meus movimentos. Eu achava, após olhar tudo inicialmente, que era um ator famoso. Eu estava achando que estava num set de gravação de algum estúdio de cinema ou de TV, porque tinha uma claridade absurda, uma iluminação muito forte no quarto. Na viagem astral, eu visualizei que eu estou no meu quarto com essa iluminação toda, como é que eu vou dormir? E aí tudo mudou de repente quando eu olhei para o lado esquerdo e vi o meu filho, que tinha 7 anos na época, todo amarrado também. E ao seguir o caminho dos tubos e os cabos, desculpe, eu vi lá no alto, por fora, estacionado em cima da casa, outro disco voador branco, igual aquele do Bonfim que eu tinha sonhado. Circular. Aí tem a imagem também fictícia, né? À direita vocês estão vendo que é o mesmo lá do Bonfim que eu tinha colocado lá. E esse disco voador, ele, quando eu olhei para cima, eu vi que ele tinha um feixe de luz embaixo dele, irradiando todo o quarto. Que antes eu não sabia onde é que estava vindo essa luz. Que luz é essa que estava no quarto? Eu sabia que estava todo iluminado, mas não sabia o que era. E aí, quando eu olhei para cima, eu vi que a luz estava vindo do disco voador. Imediatamente, a minha consciência ativou várias recordações já lidas, ouvidas e assistidas em livros, filmes, vídeos, né? Imagens, fotos, reportagens, documentários, redes sociais. Eu percebi que nós estávamos sendo abduzidos e participando de algum projeto de pesquisa de alguma raça inteligente, ou distante da Terra, ou intraterrena, né? Ou de alguma outra dimensão. Fiquei muito desesperado, pois eu não tinha autorizado ninguém, e pensei logo o que seria de nós dois após aquela experiência do outro mundo. Gritei bastante, até perceber que a minha voz não dava para ser ouvida, devido a estar usando um capacete, né? Então me desesperei muito quando olhei para os braceletes do meu filho, que me olhava mansamente como se estivesse dopado e fraco. Ele estava mais dopado do que eu, porque eu estava conseguindo ver tudo isso e ele não estava. Ele estava bem fraco, quase igual olho fechado, bem fraquinho mesmo. Aí eu vi aquele pânico, né? Tentei me soltar bastante, mexi nada, tentando ajudar meu filho. Até que um grande airbag branco, do tamanho do quarto, pessoal, ele explodiu em nossas frentes, tomando todo o espaço do quarto. Daí eu senti aquela misteriosa experiência ufológica tinha sido abortada. E aí eu acordei, né? E aí, muito medo, muita agonia. Quando teve o airbag, estourou, eu acordei, desligou o cenário que eu estava assistindo de cadeira cativa, né? E aí a pergunta que eu sempre tive na minha consciência é: será que nós fomos abduzidos? Será que nos implantaram chips? Será que toda a experiência que eu visualizei, ela foi concluída? Com qual propósito ela foi? Nós fomos abduzidos. Aqueles tubos, aqueles fios todos. Será que manipularam, nos roubaram algo nos nossos corpos, ou consciência, ou colocaram, né? Algum chip, sei lá. Interessante, né? Agora eu vou falar do CEURBA, o Centro de Pesquisa Ufológica do Recôncavo Baiano. Ele surgiu em 2020, a ideia de Vinícius Sena, lá em Muritiba, a 140 quilômetros de Salvador, com o propósito de aumentar a compreensão de ufologia, astronomia e universo. O Vinícius dispõe de alguns equipamentos, telescópios, né? E lá ele incentiva pesquisas e observações do céu por telescópios, troca de conhecimentos, estudos, debates, relato de contatados, trocas de imagens e fotos, né? De avistamentos, de seres e de naves.
O grupo do WhatsApp foi criado em maio de 2020. Aí embaixo tem os telefones para contatos. Se alguém tiver interesse, tem os telefones, tem o endereço do Instagram e do Facebook para vocês seguirem o Seuba. Depois, quem quiser me chamar no Zap, eu passo o link, né, Corolano? Se você quiser me passar depois. Depois eu boto. Uhum. E para finalizar aqui, nós temos o grupo do Telegram UFO Nordeste, né? Ele foi criado em maio de 2021 pela Unicósmica, que administra em parceria os principais responsáveis de centros de estudos e pesquisas, canais, blogs e grupos do Nordeste do Brasil. Lá o foco são os temas de astronomia, espiritualidade, exobiologia, que é do CEAS, né? Da Unicósmica, ufologia e universo. Lá tem divulgação de artigos, dissertações, estudos, eventos, experiências, notícias, palestras, pesquisas, relatos, teses. O telefone que está aí é o meu, e embaixo tem um link que você pode copiar, depois eu vou colocar com o Wellington. Qualquer pessoa pode entrar lá no grupo, no Telegram, tá? O UFO Nordeste. O UFO Nordeste é uma associação de várias entidades ligadas à ufologia, à astronomia de todo o Nordeste. Ele foi sugerido pelo próprio Comando Astral, tá bom? E estava tendo muito problema no WhatsApp, e cada grupo disso aqui tem um grupo, ou alguns têm, e a ideia foi juntar todo mundo no grupo só. Naquela época que dizia que o WhatsApp ia fechar, ia não sei o que acontecer. E aí você vê que na Bahia tem a Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, tem o próprio SES, tem o CEURBA, tem o Paulo Guzmão, aquele pesquisador, tem o Instituto Oroz, tem a Missão Rama do Brasil, que eu sou também responsável do Salvador, e tem a Unicósmica, né? Você vê que a Bahia está bem cercada de bastante pesquisadores de ufologia, exobiologia. Lá em Sergipe vocês têm o Águas de Aruanda. Em Pernambuco tem o Braufonet, o CELP, o GUI e o Universo UFO. Aí estão as logomarcas de alguns principais, tá bom? É muita coisa. O Nordeste ele é bem integrado. Muita gente pesquisando, muito pesquisador bom aí. Lá na Paraíba tem o Gauss, tem o UFO CG, tem o CPB UFO e tem a Federação Intergaláctica da Luz. Lá no Rio Grande do Norte tem o Asta Cristal de Luz. Tem também o GCEU e tem o GEPURN. No Ceará, onde também tem a ufologia bastante forte, tem o CPAUE, tem o CEPUFOSC, lá do Bob, Sertão Central. Tem o Conexão Extraterrestre Ceará, lá de Fortaleza. Mundo dos Mistérios, Planeta UFO, Quixadá UFO e Universo OVNI. No Piauí tem o Alienígena, tem o GALP, tem o UFO Piauí, que teve até um evento ultimamente, tem UFOs do Sertão e tem o PUP. No Maranhão tem o Flávio Tobler, pesquisador de campo. Já teve aqui já. Ótimo pesquisador. Bastante pesquisas, muito trabalho que ele tem também. É difícil trazê-lo aqui. Ele é ocupado, né? Ele é professor também. E ao final aí, o último slide, nós temos que a paz, o amor, a benevolência, o espírito de cooperação de fé no futuro de paz estejam convosco e não hajam mais pensamentos negativos, diminuindo assim a influência do astralino inferior, para penetrardes em escalas mais altas de sintonia cósmica, superando a dor, a miséria, a fome, a injustiça, pela paz e pelo amor crístico. Pax. Essa mensagem é uma parte da mensagem 4 do Asta Charan, naquele livro do ET, primeiro livro do Paulo Fernandes. E aí eu falo que cansei, me leva. Essa é boa, né? É uma gíria que o pessoal sempre fala, né?
Com isso eu Ah, acabo a eu minha quero ficar apresentação, por tá? aqui, viu? Não quero ir, não. Tem não, né? Por enquanto, não. E aí, ué, tu já finalizei minha apresentação, tá? Você pediu uma hora, Não, foi até comecei um demais, uma hora pouco. e 15. Então, agora vamos às Comecei perguntas aí aqui, um né? pouco, né? Você tem alguma pergunta, Wellington? O que, é que você não entendeu Tem aí sobre o três que Astaxanã? que a irmã SES, me mandou aqui. Essa aqui Unicosme, é, né? essa aqui é uma delas do Canan que tá perguntando assim, ó. Uma pergunta, será que a posição nova era não atrapalha a ciência da ufologia? A posição nova. O Paulo Fernandes, ele fez vários trabalhos de pesquisas quando começou na década de 70. E, na época, o SES começou a organizar a nível de Nordeste, foi um dos pioneiros. Os primeiros congressos de ufologia eram grandiosos, porque todo mundo queria conhecer o Paulo Fernandes a nível planetário, né? E vários pesquisadores do Brasil vinham para cá. E o próprio Paulo Fernandes, ele fez uma tese, né? Documentando os contatos dele com poemas, com mensagens mesmo, né? E ficou o Ademar Jevaé, ele abriu lá um evento, né? Eu falei em outra live, inclusive, sobre isso, dando abertura e validade aos contatos imediatos e às pesquisas de campo do Paulo Fernandes, inclusive a tese, né? Que foi apresentada lá no Rio. Com isso, foi uma grande abertura para a ufologia espiritualista, né? E porque você vê que eu apresentei lá no início uma quantidade exagerada de revistas da UFO, né? Porque Nossa, bom, é aquele debate que tem o tempo todo, da Sheliana, do Astacharan, do Bilu, e nossa, outros, uma pena a vários outros revista UFO ter seres, parado, né? Uma pena, né? vários seres. E ontem, inclusive, apareceu outro ser, né, numa live, contando como é que é o planeta dele, né? A Sheliana, semana passada, falou como é que funciona tudo, passado, presente e futuro, lá no Piauí, no evento. Ela falou em uma hora lá. E ontem, numa live lá do Paraná, um outro ser tomou a palavra de uma médium e foi super interessante. Quem não viu, É do vale a pena Dirceu, ver. do Dirceu lá do A do Ponta Disseu. Grossa. Falando isso, eu vou fazer a live com ele aqui em janeiro, né? Já combinei com ele, já deixei fechado já, né? Pra É. gente passar o vídeo da Dona Marisa, né? Pra gente falar desse caso. Vou trazer mais convidado no dia também, igual ele fez lá também. Então vai ser. Eu tô preparando já também. Já combinei com ele já pra primeira semana de janeiro. Ou segunda, não sei. Vamos ver. O Canaã tem outra pergunta aí agora. Sei, As isso. profecias que são envolventes a tais ciclos em nossa época será existente? Realmente, esse livro que tem aqui na minha mão, do Comando Astar, ele passa algumas previsões que vão acontecer na Terra. E não fala quando é que vai ser. A principal que vai existir é aquela. Eu até botei o texto, né? Vai ter um karma coletivo, né? Todo mundo prevê isso, já tem várias canalizações, inclusive atualmente, né? A Terra vai ter que esvaziar e vão acontecer alguns eventos seguidos, vários grupos holísticos de ufologia espiritualista, ou espiritualistas mesmo, grupos. Tem várias canalizações em que a Terra vai esvaziar, vai precisar esvaziar através de algum choque de algum astro, né? Que hoje, inclusive, falou que está lá perto do planeta mais perto da Terra, o tal do Nibiru, sabe? Vários grupos hoje, já está sendo visto lá. E também vai ter um efeito nos oceanos, as águas vão subir, e vai ter muitas pessoas que vão ter que precisar trocar de orbe. O que falam Imagina. que já existem planetas prontos, aguardando, né? E que também existem essas naves mães do Comando Astar e de outros comandos da Confederação Galáctica, Intergaláctica, eles já estão sob a Terra aguardando só os comandos, né? No plano etérico, só faltam se materializar, porque tem uma nave aí que é do Comando Astar, parece que tem 10 andares e ela suporta tranquilamente toda a população do Brasil. Então, as naves mães que estão acima da Terra, próximas,
Elas vão fazer manobras, inclusive, para parar a rotação da Terra, né? Então tem muita conversa que acontece aí em canalizações, muitos livros, há alguns anos. Esse livro do Astacharan, com o Paulo Fernandes, tem 50 anos que fez o contato, que falou tudo isso. Então, já vem coisa que é revelada sobre o tempo e espaço futuro que ainda não aconteceu. Mas existem outros grupos que fazem a mesma previsão, recebem as mesmas canalizações de outros seres e do próprio Comando Astar, né? A Eliane tá perguntando para você o que significa Pax. Acho que é Pax, né, que fala. A comunicação que o Paulo Fernandes teve com esses seres foi muito difícil porque era por telepatia, né? Então eles queriam falar uma coisa na língua da terra, do português, do baianês. Então eles O José falaram. Tadeu tá falando que é latim, né? Não, mas é porque a microfonia não dava para entender bem. E eles começaram a falar Pax, mas depois o Paulo Fernandes falou que no Brasil era paz, e depois ficou. Os livros todos ficaram com Pax. Esse primeiro livro dele foi tudo com Pax, PAX. E também tem a despedida como Jai. Também é sânscrito. É uma linguagem que tem bem antiga, né? Da Índia, né? Tem muita linguagem que nós não conhecemos, né? Mas muito mesmo. O Carlão tá perguntando outra aqui pra você. Ele está perguntando se eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência na Chapada Diamantina. Eu não coloquei aqui o avistamento. Eu fui passear na Chapada Diamantina, recebi uma ligação de uma contatada mais 50 anos do Comando Astar, dizendo que eu tinha ido para lá para poder fazer uma vigília às 3 horas da manhã. E eu combinei com o pessoal da pousada, e às 3 da manhã eu estava no local que foi marcado por essa senhora. Ela nunca tinha ido lá, mas sabia precisamente onde é que eu tinha que ficar. Ela me passou tudo pelo WhatsApp. Eu fui no local, dentro da pousada, e ao chegar lá às 3 da manhã, o céu estava todo encoberto. Não conseguia enxergar nada. E a gente ficou lá na vigília. Cadê o céu? Cadê o céu? Você disse que o céu aqui é todo bonito, todo limpo, dá para ver tudo. E a gente pegou, foi subir lá em cima de uma laje. Quando chegou em cima da laje, a gente tornou a ver a mesma nuvem escura, como se tivesse uma coisa dentro. E lá de cima eu mostrei a dona da pousada, né? Que existia um círculo, como se fosse uma nave espacial, por todo o horizonte, onde a contadora falou que o comando ia se apresentar para mim. A nave estava dentro de uma nuvem gigantesca. O diâmetro da nave era de 2,5 quilômetros. Ela ia lá na cidade e rodeava todo o horizonte. E ela estava em cima da gente e começou a fazer frio. Muito grande, né? 2 Muito grande. Né? Mas as naves do Comando Astar e dessas confederações aí, elas são gigantescas. Tem Darei nave que quantos vai de avião, Natal até Porto Alegre. Darei quantos avião grande? Tem médios que dizem que a nave que está aqui, que vai dar aquele freio de mão aí no Sol, ou na Terra, ela mede de Natal até Porto Alegre, até em cima aí. Tem gente que já viu na Argentina. Ela é gigantesca. Tem várias lives. Os avião que é petitinho, né? A Anice está perguntando aí também, ó. Uhum. No momento atual, há relatos de contatados na Bahia, assim como o Paulo Fernandes. Olha só, esses pesquisadores todos que na década de 70, 80, 90 receberam bastante relatos. Hoje ficou bem menos pesquisadores. Então, o forte hoje fica na Chapada Diamantina. Tem o Paulo Guzmão, tem o Ed. Tem o Arthur na Terra da Beleza, né? Em Salvador, o Paranhos ele ficou distante, né? Ele está agora afastado, mas ele tem. Vocês precisam pesquisar na internet UFOS Bahia, UFOS na Bahia. E esses que eu passei para vocês aqui no início, vá lá na parte de pesquisadores e vejam lá os canais, Facebook, que tem muitos relatos. E aquelas revistas que eu botei também, existem vários relatos todos antigos, tá?
Hoje em dia, quase ninguém faz pesquisa a nível de guardar e a campo. Eu desconheço isso. Mas existe material muito grande guardado para Isso tem poder mesmo. criar um museu, né? Eu até preciso fazer algumas coisas aqui pro canal que trazer, principalmente Portal Fenômeno tem muito caso. Ixi. No Ceúba e UFO Nordeste, as pessoas me procuram para relatar e colocam na rede social do Ceúba, né? Quando a pessoa autoriza. É isso Ela, que tá, né? ela A começa pessoa a tem que pintar e autorizar liga. pra. Existem casos bem interessantes, a maioria de viagem astral. Muito interessantes os casos que tem. As pessoas me ligam e são coisas assim. Quer dizer, de seres e nave é raro, né? É mais raro, né? São. Tem uma pessoa que disse que ela visualizou ela com uma prancheta eletrônica, não sei como é que é, um tablet, e uma fila gigantesca lá em cima da Chapada Diamantina, na montanha, cheia de naves em redor, e as pessoas chegavam na fila e davam um nome para ela, ela marcava no tablet, e as pessoas se dirigiam para uma outra nave, que era parecendo que era no futuro, no, no momento em que as pessoas vão ter que ser tiradas da Terra, né? Ela já Aí, esse visualizou essa Azevedo te situação. conhece, ó. Tá aqui te prestigiando. A Rita? É. Ah, tudo bem, Rita, tranquilo. Gratidão a todos vocês que estão prestigiando agora e depois também, tá? É, você tá com bastante seguidor, viu? Então eu até tiro o chapéu pra você. São vários casos que tem atualmente, tá, pessoal? Tem muitos relatos. Vocês. Agora, deixa eu Se... comentar uma coisa que você quer pedir, quando antes da gente encerrar aqui a live, né? Que a gente vai por 1h30 já. Nós a gente fica aqui enrolando, né? Como se diz. Você conhece aquele canal Paranormal Experiência, né? Do Guru? Você conhece, não conhece? Aquele canal lá? Aquele canal lá, ele soltou um vídeo ontem de 5 minutos, né? Que eles afirmavam, olha só o que eles falavam. O que eles falaram? Eles afirmavam que eles tinham visto a fita do ET de Varginha e que o James Fox estava em Brasília e que ele estava adquirindo essa fita. Você acredita nisso? Como é que chama o Vitório Pacatino? Perguntei para ele falou, garantiu que não. É bem Isso difícil isso é, aí. isso é mentira. Eu acho bem difícil essas Eu fitas, perguntei ao essas Marcão imagens também, ele não me aparecerem. respondeu ainda, então assim que ele me respondeu, eu vou ter a Agora, certeza. o ET de ontem, lá de Maringá, né, do Paraná, disse que é parente lá do de Varginha. Inclusive, ele falou na live que o de Varginha já está com previsão para ser reencarnado na Terra. Da mesma forma, a Shelliana disse na live de sábado que também está previsto de reencarnar na Terra uma vida aqui na Terra. Outra pergunta para você, ó. Se quiser ler aí. Klaus, a experiência que você teve com seu filho não teria ocorrido no plano astral? Foi no plano astral. Porque assim que eu me deitei, eu sempre tinha essa posição. Eu pegava na cama, saía do banho, sentava na cama, pegava livros ou celular para poder usar. E a minha viagem astral foi no piscar. Assim que eu me sentei, eu já visualizei eu preso e comecei a achar estranho. Eu mudei de dimensão. Foi uma viagem física real. Me deram a oportunidade, talvez meu anjo da guarda ou alguns meu guia espiritual, de eu visualizar a abdução. E eu tenho informação que essa abdução ela já ocorreu lá no Bonfim. Eu tive a informação espiritual de que já tinha sido abduzido por esses mesmos seres lá no Bonfim. Por isso que eu É coloquei importante. na minha apresentação. A mesma nave que estava lá estava cá. Entendeu? Então, tem mais alguma coisa que você faça aí, Coronel? Ou nós já para por aqui? 1h30. Se tiver pergunta, pode perguntar. Não, só. Foi a última pergunta, por enquanto. Tá bom. Então, quero agradecer Gratidão. muito a sua presença aqui, a presença de todos aqui, né, que assistiu essa live aqui e que, claro, vai assistir depois aqui. Então, agora eu quero que você dê seus créditos finais. Gratidão a todos que participaram da live, perguntaram, assistiram, saudaram. E sempre fiquem ligados aí nos Facebooks, no YouTube, nas redes sociais, né? Que sempre tem novidades da parte de ufologia, exobiologia, bastante luzes no céu piscando. Não devem ser satélites, obviamente, né?
tá tendo muita movimentação nos céus. Eu te coloquei um aqui, daqui que eu filmei, E né? Que nem eu essa sei se é, discussão se não aí é. também estranha. Eu sempre tô observando o céu, né? Então eu sempre vejo alguma coisa. Mas pelo O celular Comando é. Star, o Comando Star, ele continua fazendo trabalho de regressão hipnótica, lá com a Cássia Faria. Então, de vez em quando, quem quiser conhecer mais sobre o Comando Star, basta pegar lá alguma live da Cássia e vai ver as atitudes e o comportamento do Asta Charan diante do que acontece com os clientes dela, né? Vale a pena vocês pesquisarem e acompanharem também, né? A Anitta tá perguntando Mas mais uma não. pergunta aqui pra você aqui, ó. Esse contato que eu tive lá na Chapada, eu peguei um monte de chip. Eles me bloquearam o terceiro olho e bastante trabalho para eu conseguir limpar, tá? Eu consultei vários especialistas, porque os seres adversários não queriam que eu fizesse contato com o Comando Star. Então eles me chiparam antes de eu fazer o contato imediato. É isso É aí. até cruel isso, né? É muito perigoso você querer fazer vigílias, tá? Nesse nível de conflito entre raças e entre seres que falam que é da luz, que é das trevas, que é obscuros, intraterrenos, extraterrestres. É muito complicado. Quando vocês forem fazer vigília, vocês se protejam antes, façam toda a técnica de preventiva, né? Porque é um mundo desconhecido. A gente acha que sabe e o ser humano não conhece nada de nada. O universo é um mistério. Uhum. Estamos Eu devendo. acho que nós não conhecemos nem a nós mesmos, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, agradecendo aqui a presença de Nice B, Gratidão. Marísia, né, que acompanhou a live o tempo todo, Albério, Gastronomia Sem Pressa, Ana Rimares Papa, Klaus, Cássia, Eliane, Mônica Todos, né? Morim, Luke, Cássia, acho que eu já falei Cássia aqui, Anthony, Canan, também que eu converso muito com ele no WhatsApp. Então, gente, lembrando que amanhã é o José. Eu ia falar José Tadeu Alves aqui, não, é o Carlos de Souza, mas eu não tenho certeza se o Carlos de Souza vai entrar. Então, eu vou preparar um vídeo especial sobre ele para não deixar vocês a ver navios. E no domingo, a live é com o Robson Alencar de Quixadá. Mais surpresa de Quixadá aí domingo. Aguarde que teremos, com certeza, porque o Edson Boaventura está lá em Quixadá. Então, vamos ter novidades aqui domingo. Aguardem, né? Então, já foi show esse evento que eu fiz, foi show. Por isso que eu já tenho que preparar o segundo em fevereiro, bem mais preparado do que este, né? Porque este foi só um teste, como se diz, né? E foi excelente, não esperava de jeito nenhum. Para mim foi bom demais, para te falar a verdade, né? Então, Corolano, muito obrigado a todos Tchau, que vai amigos. assistir. Então, até amanhã às 21 horas. É nóis.